Engana quem pensa que a amebíase é uma doença restrita somente a países pobres. Na verdade, ela também acomete pessoas em países desenvolvidos. Isso acontece, em parte, devido ao comportamento das pessoas, que é diferente dos países pobres e nos países desenvolvidos, a gente vai abordar isso, mas também devido ao estilo de vida da ameba. No seu formato de cisto, a ameba ela pode sobreviver por dias, semanas ou até mesmo meses fora do corpo do hospedeiro, e de certo modo isso favorece a sobrevivência dessa parasitose. Quer entender um pouquinho mais sobre a amebíase para o ensino superior? Então acompanhe comigo a aula de hoje, que é justamente sobre isso. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Turma, a aula de hoje nós vamos abordar uma parasitose que é muito importante para o estudo da parasitologia, que é a amebíase. Na aula passada nós já abordamos sobre a giardíase e hoje vamos abordar de modo mais completo, que você vai assistir no YouTube, sobre a amebíase. Já pega caderno e caneta, deixa de enrolação, vamos entender essa doença de uma vez por todas. Pessoal, a amebíase ela é tão importante que ela é a segunda maior causa de mortes por parasitos no mundo. Ela fica atrás somente da malária. Mas quem é que causa essa doença? Quem vai causar a doença são os protozoários com pseudópodes. Protozoários são organismos unicelulares. Significa dizer que esse organismo é formado por uma única célula. Isso significa dizer que dentro dessa célula, esse protozoário vai realizar diversas funções sozinho. Além disso, são organismos unicelulares e eucariotos. Significa dizer que essa célula possui uma membrana protegendo seu DNA. Essa membrana é chamada de núcleo ou carioteca. Os parasitas e ameba também possuem pseudópodes. Pseudo significa falso. Podos são pés. Significa dizer que para locomover, esse organismo projeta a membrana plasmática, formando falsos pés. É isso que essa imagem está mostrando para vocês. Ó. O parasito tem projeções da membrana plasmática e vão formando pseudópodes, e assim ele consegue se locomover. Como é o estilo de vida dessas amebas? São basicamente dois. Pode ter vida livre, que não é nosso interesse de estudo. Amebas de vida livre são aquelas que sobrevivem, por exemplo, embaixo de uma árvore úmida, do lado de um lago. Essa não nos interessa. O que nos interessa são as amebas parasitárias. Dentre as amebas parasitárias, elas podem ser comensais ou patogênicas. Comensais são amebas que não causam dano significativo. Por exemplo, amebas que se alimentam de bactérias, amebas que se alimentam de restos orgânicos. Só que o que nos interessa são as amebas patogênicas, que são aquelas que vão desencadear uma resposta imunológica, que vão desencadear uma determinada doença. Por exemplo, a ameba gengivalis foi a primeira a ser descrita em humanos. E a ameba gengivalis é uma ameba comensal, que está na boca de diversas pessoas, é transmitida através do beijo, por exemplo. Quais são as amebas que vão viver nos seres humanos? São aquelas pertencentes ao gênero Entameba. Vão viver em humanos e também em animais, com exceção de uma entameba, que é a Entameba moscovski. Essa tem vida livre. Às vezes ela acomete o ser humano e tem uma dúvida se é patogênica ou não. Então, quais são as amebas dentre as diversas amebas que existem que vão parasitar o ser humano e animais? São as amebas do gênero Entameba. Em humanos, esse gênero Entameba tem duas espécies importantes. A primeira é a Entameba dispa, geralmente ela é comensal, e a segunda é a Entameba histolítica. Essa é patogênica e causa amebíase. Olha o nome da ameba, turma. Histolítica. Histo significa tecido. Lítica vem de lise. São amebas que conseguem causar lise, ou seja, romper os tecidos. E por isso podem adentrar a corrente sanguínea, por exemplo, ou podem ficar no trato gastrointestinal, causando maiores danos. Portanto, o que é que você tem gravado aqui? Duas espécies, Entameba dispa, Entameba histolítica, são as mais relevantes para nós. Como se dá a classificação taxonômica desses organismos? Primeiro, eles pertencem ao sub-reino protozoa. Já falei para vocês que os seres vivos são divididos em 5 reinos: reino animal, reino vegetal, reino monera, são as bactérias, reino fungi e reino protoctista. Dentro dos protoctistas, nós temos o sub-reino protista, ou protozoa, que estão os organismos de hoje, os protozoários. Temos duas famílias importantes, pessoal, dentro dos protozoas, que é a Entamoebide e a Acatamoebide. A Acantameba, que é a espécie dessa família Acatamoebide, é a ameba de vida livre que pode ser patogênica. Nós não vamos abordar na aula de hoje. O que nos interessa é a família Entamoebide, principalmente do gênero Entameba. Perceba que esse gênero Entameba, ele vai acometer outros animais. Por exemplo, Entameba invadens em tartarugas, que pode ser
comensal ou patogênica, Entamoeba bovis, em bovinos, Entamoeba coli, que afeta primatas e também o ser humano, Entamoeba muris, de camundongos, e aquela mais relevante para nós é a Entamoeba histolítica, Entamoeba dispa e a Entamoeba coli. Então aqui, turma, está o panorama geral da aula de hoje. Agora a gente vai aprofundar no estudo da ameba. Está aqui na imagem as duas formas morfológicas das amebas, ou seja, as duas formas anatômicas da ameba. Uma é o trofozoito e o outro é o cisto. Olhando para a imagem, quem é o trofozoito? Da esquerda ou da direita? O trofozoito, pessoal, é a forma ativa. Isso quer dizer que o trofozoito é a imagem da esquerda. Já o cisto é a forma de resistência. Então o cisto é essa imagem aqui da direita. Imagine que, como é uma forma de resistência, ela está se protegendo. Então esse é o cisto. O trofozoito, turma, trofo significa alimento, zoito significa animal. Mas não são animais, tudo bem? Isso quer dizer que o trofozoito é a forma ativa. Onde é que sobrevive o trofozoito? Ele está localizado no intestino grosso. E aqui a primeira diferença para a giardia ameba. A giardia está localizada no intestino delgado. O trofozoito aqui da entamoeba, das amebas, está localizado no intestino grosso. Anota isso no seu caderno, pelo amor de Deus. Vamos falar um pouquinho das organelas dos trofozoitos. Primeira coisa, nós temos aqui os pseudópodes. São projeções da membrana plasmática, como eu expliquei no slide anterior. Função do pseudópode, pessoal, locomoção. Acabou. Além disso, nós vamos ter aqui o ectoplasma. Temos a membrana plasmática aqui, ó, e logo abaixo dela, essa região aqui é chamada de ectoplasma. Ecto significa para fora. Plasma vem de plasma mesmo, membrana plasmática, tudo bem? Depois do ectoplasma, nós vamos ter o endoplasma revestindo a maioria das organelas. Endo significa para dentro, então endoplasma está depois do ectoplasma. Nós temos aqui em roxo o núcleo. O núcleo é onde está o DNA do parasita. Mais interior ao núcleo, nós temos o cariossoma, também relacionado às atividades de expressão gênica. Perceba que essa espécie em particular, ela possui hemácias. Aí você vai pensar, quer dizer então que ela respira com hemácias? Não. Na verdade, essa espécie em particular, que a gente já vai ver qual é, ela se alimenta de hemácias. Isso quer dizer que nem todas as amebas, nem todas as formas de trofozoito irão se alimentar de hemácias, somente essa em particular, que é a entamoeba histolítica, tá? O tamanho dela é relativamente grande e elas são anaeróbicas. Isso significa dizer o seguinte, turma, ó, as amebas, elas não possuem organelas chamadas mitocôndrias. Se você lembra do ensino médio, a mitocôndria é uma organela responsável pela produção de ATP, pela produção de energia. Eu tenho aula sobre isso, inclusive aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Pera aí, se a ameba não tem mitocôndria, como é que a ameba vai produzir ATP? Ela vai produzir ATP através da glicólise. Isso quer dizer que a molécula de glicose entra na ameba e aqui mesmo no citoplasma, essa molécula de glicose é clivada, é quebrada e já vai gerar ATP aqui no citoplasma para que a ameba ela possa realizar a sua função. Esse processo é chamado de fermentação, quando não há participação de mitocôndrias, ok? Vão se locomover com pseudópodes e a alimentação é através da fagocitose. Lembrando, fagocitose é englobar partículas sólidas, ou pinocitose, englobar partículas líquidas. Assim que essa fagocitose ou pinocitose acontece, logo em seguida vem a fermentação para produzir ATP. Falei para vocês dos eritrócitos. Somente as formas invasivas vão possuir eritrócitos no seu interior. E quem são as formas invasivas? São as entamebas histolíticas. É a única espécie que é a forma invasiva. Se você observar aqui do lado direito, nós vamos ter o formato de cisto. E é isso aqui, pessoal. A ameba só tem dois formatos. Trofozoito, que é a forma ativa, e o formato de cisto. Assim como a giardia também só possuía dois formatos. Perceba que há uma diferença crucial que você tem que ter isso tatuado na sua pele, que é o seguinte, a diferença de núcleos. Perceba que o trofozoito da esquerda possui somente um núcleo, enquanto o cisto na direita possui 4 núcleos. Se a ameba ela sai de um núcleo para 4, isso quer dizer que o background genético, ou seja, a modulação genética desse parasito, ela é muito fantástica. Em vermelho aqui está marcado para vocês, turma, os corpos cromatóides. Na verdade, corpos cromatóides são amontoados de ribossomos. E você sabe que ribossomo são estruturas com RNA importante para a síntese proteica. Onde é que vive o cisto? Vai viver no ambiente. Que ambiente, professor? Nas fezes. O indivíduo que está parasitado libera cistos nas fezes que fica exposto ao meio ambiente. Embora não seja muito cobrado, eu vou abordar para vocês só a título de curiosidade. Veja só.
Existem formas intermediárias, pessoal, entre o trofozoito e o cisto. E uma delas é chamada de pré-cisto. Pré-cisto é antes do trofozoito virar um cisto. Ele se prepara, pessoal. Devido a mudanças no ambiente, esse trofozoito ele vai encolhendo, e o seu DNA vai sendo replicado, sendo que um núcleo vai virar 4 núcleos. Isso é o formato pré-cisto. Depois que ele vira cisto, ele também se prepara para virar um trofozoito. Isso quer dizer que esse formato aqui, ó, antes de dar origem a 4 trofozoitos, é chamado de metacisto. Eu acho que o professor de vocês na universidade ou em alguma prova não vai cobrar nesse nível, mas eu tô dando aqui essa informação só a título de curiosidade. O que é que você tem que ter em mente, pessoal? É que os núcleos variam de acordo com a espécie. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 núcleos no cisto. Isso quer dizer que uma espécie, como por exemplo a Entamoeba histolítica e a Entamoeba dispa, não terá 6 núcleos, não terá até 8 núcleos, somente 4, tudo bem? E é justamente a Entamoeba histolítica que possui 4 núcleos e ela pode ter uma forma invasiva e migrar para outros órgãos, principalmente o fígado, que eu vou abordar já com vocês. O que foi que a gente viu aqui? 2 formatos: trofozoito, local, intestino grosso; cisto, local, ambiente, nas fezes. Vamos ver se seu olho está treinado. Do lado esquerdo nós temos um trofozoito, do lado direito um cisto. Como é que eu sei que é um trofozoito dentro da ameba histolítica aqui nesse lado? Porque eu estou observando a quantidade de hemácias. Hemácia faz parte do metabolismo do trofozoito? Não. Hemácia é o alimento do trofozoito, tá? Como é que eu sei que é ameba histolítica? Justamente pela presença de hemácias. Estou circulando aqui a membrana plasmática, formando pseudópodes. Nós temos aqui, ó, o ectoplasma e aqui, ó, o endoplasma. Nós temos o núcleo e outras vesículas no interior. Agora, do lado direito, nós temos um cisto. Esse cisto é de Entamoeba histolítica? Resposta: não. Se você respondeu não, parabéns, tá entendendo, tá prestando atenção. Por que não é? Porque a Entamoeba histolítica possui 1, 2, 3, 4. Mas aqui nós temos 5 núcleos. Então eu não sei que espécie é, portanto eu chamo somente de Entamoeba. É o gênero Entamoeba, eu não sei qual espécie é. Fala pra mim, não tá fácil? Não entendeu o trofozoito, entendeu o cisto? Agora você tá preparado para entender o ciclo de vida da ameba. O ciclo de vida da ameba, ele é simples. Ele é do tipo monoxeno. Basta somente um hospedeiro para completar todo o ciclo de vida. Basta um hospedeiro para que a ameba saia do formato de trofozoito e vá para o formato de cisto. E quem é o hospedeiro? É você, bonitão. É você, bonitão. O hospedeiro da ameba. Essa infecção, pessoal, ela vai iniciar com a ingestão de cistos viáveis. E esses viáveis aqui não tá ao acaso. Eu coloquei isso para você ter em mente a seguinte coisa: por mais que o suco gástrico tenha o pH 2, ele não mata o cisto. Por mais que a piscina tenha cloro, ela não vai matar o cisto. Ele é muito resistente. Por isso que o cisto é o formato de resistência. É comum, por exemplo, em piscinas, principalmente nos Estados Unidos, ter muito casos de amebíase em decorrência das pessoas se contaminando em piscina, porque o cloro não vai matar, tá? Vamos iniciar esse ciclo de vida com uma pessoa que está infectada. Essa pessoa que está infectada, ela vai liberar nas suas fezes cisto ou trofozoito, libera cisto. Professor, então não libera trofozoito, né? Pode liberar trofozoito, pessoal. Mas é quando aquela pessoa tá naquela diarreia braba que não dá tempo o trofozoito virar cisto. Aí libera trofozoito. Mas esse trofozoito não vai resistir ao suco gástrico ou cloro, ele morre. Somente o cisto. Então, por mais que a pessoa libere cisto ou trofozoito, somente o cisto vai ser infectante, melhor dizendo. Essa pessoa defecou no ambiente, esse cisto vai infectar água, vai infectar alimento, e uma outra pessoa saudável vai ingerir esse cisto. Agora vem todo o trato gastrointestinal, pessoal. A partir do momento que a pessoa ingere esse cisto, ele vai descer pelo esôfago. Vamos fazer o caminho aqui, ó. Ele vai descer pelo esôfago, ele vai para o estômago, depois vai para o intestino delgado, passando pelo duodeno, pelo jejuno, até chegar no ilho. O ilho é a porção final do intestino delgado. No intestino delgado, ele inicia aqui, ó, o intestino grosso. E é justamente no seco intestinal, ou seja, no início do intestino grosso, que o trofozoito vai dar origem ao cisto, no seco intestinal. Ali no seco intestinal, esse trofozoito agora, auxiliado pela motilidade intestinal, ele vai bagunçar tudo ali. É isso que vai desencadear a diarreia, por exemplo. Mas pela motilidade intestinal, esse trofozoito ele vai continuar esse percurso. Agora, ele vai passar pelo cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, até chegar no reto. Perceba que nessa porção final aqui, há a formação de fezes mais sólidas, mais pastosas. E para que isso aconteça, o corpo reabsorve água. Como o corpo está reabsorvendo água, o trofozoito entende que o ambiente está ficando inóspito para ele. E é esse start que faz com que o trofozoito vá para
para o formato de resistência de cisto e assim é eliminado no ambiente, reiniciando o ciclo. O que é que acontece? Aqui é o ciclo básico, o cisto sai, ele é ingerido, passa pelo trato gastrointestinal e é novamente enviado para o ambiente. Onde é que o cisto habita? Principalmente no seco intestinal. Aqui é o seco intestinal e vai causar dor nessa região, que é isso que está mostrando para vocês aqui. Só que existe, pessoal, um formato da ameba causado pela entameba histolítica mais importante, mais relevante, que é a amebíase extraintestinal, ou seja, é o ciclo patogênico da ameba. A entameba histolítica, ela consegue perfurar, e a gente vai entender como isso acontece, ela consegue perfurar a parede intestinal e vai ganhar os vasos sanguíneos. Quando ela chega nos vasos sanguíneos, ela pode se dissipar para o corpo todo, só que ela possui tropismo, ou seja, atração por órgãos específicos, principalmente o fígado. É isso que a imagem está mostrando para você. Ela pode ir para o fígado, pode migrar para o pulmão ou pode migrar para o cérebro. Durante o vaso sanguíneo, a ameba ela não volta para o seu formato de resistência, não. Ela fica somente no formato de trofozoito. E esse trofozoito vai captando hemácias. É isso que essa imagem está mostrando para você. O trofozoito ele está fagocitando aqui 1, 2, 3, 4 hemácias de uma vez só, porque ele vai se alimentar da hemácia. O fígado forma abscesso, é o tecido hepático, o fígado ele tem maior tropismo, né? O trofozoito gosta de ficar mais no fígado. E uma curiosidade para vocês é que homens são mais afetados. Quando eu falo homem aqui, eu tô falando de sexo cromossômico, tá, gente? O homem, ele é mais afetado em detrimento das mulheres. Existem hipóteses para isso. Será que é o consumo de álcool ou será que a testosterona tem a ver com isso? Ainda não sabemos. Tá aqui o ciclo básico, tá, gente? Uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: a entameba histolítica, ela causa esse ciclo aqui, não causa a entameba dispa e nem a entameba coli. Somente a entameba histolítica vai causar o ciclo patogênico, tá? Entendeu isso? Então vou mostrar para você um relato de caso real, tá? Sobre uma amebíase extraintestinal, ou seja, a forma invasiva. O que você tem que ter em mente é o seguinte: esses abscessos cerebrais amebianos, eles são raros. Raramente a ameba vai para o cérebro. Só que quando vai, irmão, é complicado, geralmente ele é fatal, ele é letal. Porque há uma dificuldade no diagnóstico. Qual é o médico que vai suspeitar de amebíase? A região tem que ser muito endêmica, ou seja, os casos têm que acontecer com muita frequência nessa região. Imagina um país desenvolvido com uma amebíase extraintestinal cerebral. Daqui que o médico desconfie, demora muito tempo. E é justamente isso que eu venho mostrar nesse relato de caso para vocês. O que é que consiste esse relato de caso? Eu tirei desse artigo recente, tá? Foi um caso de amebíase disseminada com envolvimento cerebral em uma região não endêmica, lá na Espanha. Como era o paciente? Esse era um paciente, vou ler a ficha técnica, paciente do sexo masculino, relativamente novo, 39 anos, lá na Espanha. Olha aqui, perguntaram se ele usava álcool. Ele falou que era alcoólatra, favorece a amebíase, e ele tinha abuso de drogas. Uma outra pergunta relevante que você vai entender mais pra frente. Perguntaram se ele tinha contato sexual oral anal. Ele falou que não tinha esse tipo de contato e ele não tomava medicamento imunossupressor. O que é que ele estava sentindo? Febre, dor de barriga e diarreia, característica de uma parasitose intestinal. Foi encaminhado para UTI porque ele começou a piorar no hospital e teve um agravamento. Quando fizeram o exame de imagem, pessoal, olha aqui o cérebro do rapaz. Olha abscessos cerebrais. Olha o tamanho desses abscessos, dessas feridas cerebrais enormes. Eis que deram tratamento com metronidazol para ele e após 10 semanas, esse abscesso aqui, eles reduziram bastante, pessoal, E depois da intervenção cirúrgica, eles reduziram ainda mais. Quando fizeram um aspirado de fígado, ou seja, pegaram o tecido do fígado para olhar no microscópio, eles encontraram esse trofozoito de ameba. Qual espécie? Entameba histolítica, porque ela que é a única capaz de causar amebíase extraintestinal. Então tá aqui um relato de caso para mostrar que acontece, é raro, mas pode acontecer e que a equipe médica tem que estar muito bem treinada para identificar esse tipo de caso. Tudo bem, identificou, mas como é que acontece a transmissão então da ameba? A gente já viu no ciclo biológico. A transmissão ela vai acontecer com a ingestão de cistos viáveis. Esses cistos, pessoal, estão em alimentos sólidos, mas também alimentos líquidos, a própria água. O cisto está no ambiente, então é importante a higienização das mãos. Agora imagine um país que não tem educação sanitária. Como é que as pessoas vão saber que é importante higienizar as mãos? Estão percebendo a complexidade da coisa? E é importante ter em mente também que animais sinantrópicos podem transmitir. O que é um animal sinantrópico? É aquele animal que não é um animal que você gostaria de ter em sua casa. Por exemplo, a mosca é um animal sinantrópico, a barata, o escorpião, o rato, são animais que você não gostaria. Então a mosca, ela pousa em umas fezes, adquire o cisto, ela não ingere, tá? Fica na pata, ela serve como um vetor mecânico, pousa em cima do seu alimento, você vai lá, abana esse alimento e come. Só que quando você ingere, você está ingerindo o cisto. Aí quando faz o exame, nós temos
aqui, por exemplo, um cisto de entameba. Aqui, ó, a seta apontando para os corpos cromatóides da ameba. Olha o núcleo dela aqui. Ou do lado direito nós temos um trofozoito, porque aqui, ó, tá as projeções formando os pseudópodes, e aqui a imagem está mostrando justamente uma hemácia. Por que eu coloquei entameba histolítica ou dispa? Porque a OMS, ela recomenda o diagnóstico falar de entameba histolítica dispa, porque não tem como diferenciar pela morfologia. Por isso, a gente chama de entameba histolítica dispa. Tudo bem, gente? Essa é a rota de transmissão clássica. Mas se você lembrar, no início dessa aula, eu falei que os países desenvolvidos também têm aumentando a sua transmissão, o número de casos. Mas peraí, países desenvolvidos não têm acesso à educação? Tem. No entanto, essa educação aqui, que os países desenvolvidos têm acesso, não é o suficiente, porque existem outros métodos de transmissão, como por exemplo a ameba como infecção sexualmente transmissível. Essa é a rota mais comum em países desenvolvidos. Foi o que eu tirei desse artigo recente aqui, pessoal, também, ó. A amebíase como uma infecção sexualmente transmissível. E os autores chamam como uma doença reemergente, um problema de saúde pública. Quais são os grupos de risco na amebíase com IST? São os homens que fazem sexo com outros homens. São as pessoas que fazem sexo oral anal, que é muito difundido em países. E esse sexo oral anal, pessoal, não é somente no público homossexual, não, tá? No público heterossexual, como visto no Japão, o número está muito elevado. Qual o problema disso? É porque essas pessoas são assintomáticas. Ninguém está com diarreia fazendo esse tipo de sexo. Essas pessoas são assintomáticas. Não sabem que não com a ameba. Então, esse tipo de relação sexual favorece a transmissão. Tanto é que os autores falam, é importante sensibilizar para o controle da infecção por amebíase entre médicos para entender o que pode estar acontecendo, e especialmente nos países desenvolvidos. Por que entre médicos? Veja como tudo está conectado, pessoal. Eu falei que essa aula é completa. Na ficha técnica, olha o que o médico perguntou aqui, ó, se ele tinha relato de sexo oral anal. Então, os médicos, os enfermeiros, têm que estar atentos a isso também, tá, gente? A amebíase como uma rota de infecção sexualmente transmissível, assim como a giardíase também, que a gente abordou na aula passada. Quando é que nosso corpo adquire a entameba histolítica e o nosso corpo consegue combater? Aqui é a resposta imune. Você vê essa imagem e já fica assustado, porque geralmente o público não entende muito de imunologia. Eu vou te pedir calma, não saia do vídeo agora. Você vai entender isso aqui de um modo bem simples, tudo bem? Vou falar algumas moléculas, alguns nomes que você provavelmente nunca ouviu falar, mas entenda a forma global. Pessoal, quando o trofozoito chega no intestino grosso, esse trofozoito ele vai estar em contato com a microbiota intestinal. Logo em seguida, o cisto dá origem ao trofozoito. Só que esse trofozoito vai exibir algumas moléculas de superfície. E são essas moléculas de superfície que vão se ligar nas suas células alvo para que o trofozoito possa adentrar a mucosa intestinal. É justamente durante esse ligamento com as células alvo que ocorrem os sintomas gastrointestinais. Só que nesse nosso exemplo, o trofozoito ele quer invadir porque ele quer migrar para outros órgãos do corpo. Perceba que nesse momento, pessoal, o trofozoito, representado em amarelo, tem proteínas como cisteínas proteases. Protease quebra outras moléculas. Que molécula essa cisteína protease vai quebrar? Ela vai quebrar a camada de muco, a mucina que está aqui. O muco é importante para proteger as células caliciformes, que são essas células aqui, e os enterócitos, que são as células do intestino, tá, gente? Essas células caliciformes, elas vão liberando essa quantidade de muco. Só que a cisteína protease rompe esse muco até chegar na célula-alvo, que são essas células caliciformes. Perceba que quando a célula chega, quando o trofozoito chega na célula-alvo, o trofozoito possui outras moléculas chamadas de lectinas. Essas lectinas possuem galactose, assim como as células-alvos também possuem moléculas de galactose na sua superfície da membrana. Então, as lectinas de galactose se ligam às galactoses presentes nas células-alvo e faz com que a célula-alvo agora reconheça esse trofozoito e internalize esse trofozoito. Só que nesse momento, perceba que essa célula-alvo aqui, pessoal, ela tem um sistema chamado NF-kappa-beta, que tem relação com a transcrição genética aqui, e essa célula-alvo vai produzir moléculas chamadas de interleucina, principalmente da classe 8. Para que servem essas interleucinas? Serve para atrair as células da resposta imunológica, como neutrófilos, células dendríticas e macrófagos. Para você não se perder, a célula caliciforme, que é a célula intestinal, recebeu o trofozoito, se ligou, o que é que ela faz? Meu Deus, estou sendo atacada. Ela começa a modular a transcrição para proteínas, como, por exemplo, a interleucina 8, e vai lançando a interleucina 8 na corrente sanguínea. Essa interleucina 8 avisa, olha, eu estou sendo atacado, eu estou sendo atacado. E nesse momento, as células imunológicas, como os neutrófilos, células dendríticas e macrófagos, chegam no local. Quando o neutrófilo, pessoal, chega no local, ele vai tentar fagocitar os trofozoitos, assim como as células dendríticas. E as células dendríticas e neutrófilos vão liberar moléculas como IL-1
e TNF. Não se apega ao nome, tá? TNF e IL-1. Ou seja, neutrófilos e células dendríticas liberam essas moléculas. O que é que elas fazem? Elas atuam nos macrófagos. E agora o macrófago ganha o superpoder. Esse macrófago agora, como recebe IL-1 e recebe TNF de neutrófilos e células dendríticas que estão nesse local, o macrófago agora começa a fagocitar esse trofozoito e a liberar moléculas danosas para esse trofozoito. Que moléculas são essas que os macrófagos liberam? Eles liberam óxido nítrico em cima do trofozoito e liberam espécies reativas de oxigênio. Tudo isso vai causar dano à membrana plasmática e dano ao DNA, que é justamente o que essa imagem está mostrando. Os macrófagos fagocitam os trofozoitos porque esses macrófagos receberam informações de interleucina 1 e TNF-alfa que veio das células dendríticas, que veio dos neutrófilos, que foi recrutado pela interleucina 1, liberada pela célula que está sendo atacada. Esse macrófago fagocita, libera óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio, até que a ameba ela morre. O que acontece agora é que embaixo no vaso sanguíneo está chegando agora o sistema complemento. O que é o sistema complemento? Ele vem complementar a imunidade. O sistema complemento são proteínas do nosso corpo que servem justamente ao sistema imunológico para combater patógenos. Tudo bem? Esse sistema complemento, pessoal, ele vai causar furos na membrana plasmática dos trofozoítos que entraram na corrente sanguínea, matando esses trofozoítos. Para além disso, acabei pulando aqui, já falei do sistema complemento, tem também a imunidade adquirida. Perceba que esses macrófagos aqui, que fagocitaram os trofozoítos, eles vão pegar um pedaço do trofozoito e vão apresentar o pedaço do trofozoito a linfócitos. Então tem um linfócito aqui, ó, por exemplo, o linfócito B, e esse macrófago apresenta pedaços do trofozoítos ao linfócito. O que é que esse linfócito vai produzir? Ele vai produzir anticorpo contra o parasito. Então o que foi que aconteceu aqui? Chegou o parasito, ele invadiu, o sistema imune foi recrutado, o sistema imune fagocitou o parasito, matou o parasito, produziu anticorpo contra o parasito e você se infectou e não sentiu nada. Esse é o caso das pessoas assintomáticas. Você pode estar infectado nesse momento, eu posso estar infectado nesse momento, não estou sentindo nada, porque isso está acontecendo. Agora, quando isso não acontece, aí dá ruim. É o que a gente chama de patogenia ou virulência. A entamoeba histolítica invade nosso corpo e modula nossa resposta imune, que é o que você vai entender agora. Calma, tem muita coisa, não se atenha aos termos, não pule o vídeo. Você está entendendo? Você acabou de entender essa luta que aconteceu aqui, vai entender isso rapidinho. Vamos lá? Mesmo esquema. Quando o parasito ele invade o corpo, vou ficar aqui na tela com vocês. Primeira coisa, o cisto ele é esse estado, ou seja, o trofozoito sai do cisto. Esse trofozoito vai interagir com a camada de muco, com a cisteína protease, vai romper o muco. As lectinas que estão na superfície do trofozoito vão entrar em contato com as células caliciformes, as células do intestino delgado, e vão romper essas células. Perceba que as células caliciformes vão atrair células do sistema imunológico, como por exemplo os neutrófilos, macrófagos. Só que aqui vem algo importante. O trofozoito ele está liberando essa bolinha verde. Essa bolinha verde são vesículas extracelulares. Vesículas extracelulares já vão combater o sistema imunológico, modulando essa resposta. Por exemplo, desligando os macrófagos. Então o parasito invadiu a lâmina própria, ou seja, está abaixo das células, invadiu, libera um monte de vesícula. Essas vesículas já vão desativando os macrófagos, vão desativando os leucócitos, os neutrófilos, de modo que a imunidade vai cessar. Como a imunidade cessou, agora o trofozoito ele consegue adentrar pela camada muscular e ele chega na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, pessoal, vem o sistema complemento, que são aquelas proteínas para matar o trofozoito. Só que o trofozoito, que essa imagem está mostrando para vocês, tá aqui, ó, aqui tá a hemácias do lado, aqui é um vaso sanguíneo. O trofozoito ele consegue quebrar, clivar essas proteínas do sistema complemento, como a proteína C1, C3, CD59, CD46, são todas proteínas que iriam se ligar nesse trofozoito. Só que ele consegue clivar essas proteínas. Como ele agora está na corrente sanguínea, já se livrou do sistema imunológico, para onde é que ele vai? Ele vai pelo sistema porta-hepático até chegar ao fígado. E no fígado, esses trofozoítos vão causando os abscessos, que são os danos. Professor, pô, mas tão simples assim, cara? Mas veja o que é que está acontecendo. Se eu pegar esse trofozoito e esse macrófago e der o zoom e for ver o que está acontecendo isso aqui, ó. Primeira coisa, o trofozoito, ele vai liberar arginase. A arginase, no macrófago, vai atuar na arginina. Lembra na giardíase que o corpo utilizava arginina para combater a giardia? Aqui é a mesma coisa. Os macrófagos precisam da arginina para produzir óxido nítrico, que é isso aqui, ó. A arginina vira óxido nítrico para matar o trofozoito. Só que o trofozoito ele é sacana. Ele libera arginase. A arginase combate a arginina, transformando em ornitina, por exemplo. E essa arginina não vira óxido nítrico. Isso quer dizer que o trofozoito já se livrou da primeira barreira. O que é que o trofozoito faz novamente? Agora ele libera fator inibitor
de migração de monócitos e macrófagos, essas bolinhas aqui, ó, que pode ser, por exemplo, nessas vesículas aqui. Esses fatores inibidores de macrófagos fazem com que os macrófagos não cheguem no local e também não produzam o óxido nítrico. Então o trofozoito já barrou a chegada de macrófago com óxido nítrico. O trofozoito já cessou a quantidade de óxido nítrico do macrófago. O que é que ele faz ainda para combater o sistema imunológico? O trofozoito agora, ele vai liberar prostaglandinas, pessoal, ó. Essas prostaglandinas vão atuar também barrando o óxido nítrico, vão atuar barrando o NF-kappa-beta, que é aquele sistema para produzir moléculas de ajuda. Esse sistema aqui, ó, tá vendo? O trofozoito tá barrando, só que ele tá barrando agora em macrófagos. O trofozoito barra também, devido a essa prostaglandina, a apresentação de antígenos pelo macrófago. Lembra que eu falei para você que o macrófago fagocita o trofozoito e apresenta um pedaço disso ao linfócito para que o linfócito agora reconheça esse pedaço e produza anticorpo? O trofozoito está barrando isso. A ameba está fazendo com que isso não aconteça. E para finalizar, a ameba ela vai liberar peroxirredoxina, que são moléculas que vão combater as espécies reativas de oxigênio e vão combater os óxidos nítricos. Traduzindo, o trofozoito foi tão sacana que ele conseguiu bloquear toda a resposta imunológica do macrófago. Se o macrófago ele não chega no local, ele não vai fagocitar. Se o neutrófilo chega no local, ele não vai conseguir jogar a espécie reativa de oxigênio, não vai conseguir jogar óxido nítrico, porque a peroxirredoxina também está barrando neutrófilos. É assim que o sistema imunológico ele é combatido. Como o sistema imune foi combatido, a ameba está livre para ir para o fígado, está livre para ir para o pulmão, está livre para ir para o cérebro e causar todo o dano no seu hospedeiro. Eu sei que a imunidade ela é complexa, mas eu tenho certeza que se você voltar ao vídeo, entender toda essa luta, tudo vai fazer sentido para você. Quando tudo isso acontece, pessoal, as pessoas têm as manifestações clínicas, mas felizmente somente 10% das pessoas têm a manifestação clínica. Isso quer dizer que 90% dos casos são assintomáticos, tá? Acontece que a disbiose também, ou seja, o desequilíbrio da microbiota intestinal pode favorecer os sintomas clínicos, mas felizmente 90% dos casos são assintomáticos. Quem são as pessoas que são assintomáticas? Aquela que tem histórico de viagem para áreas endêmicas. Você viaja, você vai comer em outro lugar e você pode se infectar. Ou também pessoas que têm contato sexual em viagens ou têm o hábito de contato sexual com várias pessoas em uma determinada localidade também. Lógico que a forma assintomática ela é importante para a transmissão, mas o que nos interessa aqui são as formas sintomáticas que causam a amebíase intestinal. Quem são elas? Você já deve estar ligado que é entamoeba histolítica, que é a que causa toda a doença, né? Temos a forma diarreica, são 2 a 4 evacuações por dia, é diarreia. Essa diarreia vem com dor abdominal e tem alternância entre os sintomas. Teve uma diarreia, tô novo. Depois, eita, outra diarreia, oxente, tô novo. Toda hora alternando entre sintomas e ausência, sintomas e ausência. A forma mais prejudicial é a forma desentérica, vai causar desenteria. Essa desenteria pode vir de cólica, sangue, náusea. Isso acontece, gente, porque tá tendo a colite amebiana. Colite é uma inflamação generalizada. Tanto é que esse sistema que eu mostrei para vocês aqui, ó, de toda a resposta imune sendo bagunçada, pode desencadear uma sepse, que é uma inflamação generalizada, e a pessoa pode vir a óbito devido à desenteria, tá? Na desenteria tem mais de 7 evacuações por dia também. Imagine como é que deve ficar o negócio lá atrás, com 7 ou mais evacuações. E uma forma muito importante que não é tão abordada é a apendicite amebiana. Muitas pessoas têm inflamação no apêndice, não é porque teve qualquer coisa, mas sim porque essa pessoa está com ameba e a ameba vai obstruir o apêndice, porque o apêndice fica ali justamente do lado do seco intestinal. Aqui tá o seco intestinal, gente, ó, e o apêndice ele fica aqui do lado. Isso quer dizer que a quantidade de ameba que tá aqui, ela pode infectar o apêndice e aí a pessoa vai desenvolver uma apendicite. O período de incubação da ameba varia de 2 a 4 semanas, ou seja, você se infectou hoje, daqui a 2 semanas você vai ter o sintoma, daqui a 4 semanas vai ter o sintoma, mas pode demorar meses ou anos também. Tudo depende do background genético, ou seja, tudo depende do tipo de ameba que tu infectou, se for uma antiameba dispa é tranquilo, e depende também do seu sistema imunológico, se ele tá ok ou não. Olha aqui uma imagem que eu venho mostrar para vocês, que é um trofozoito, ó, infectando o tecido. Isso que eu tô mostrando para vocês, pessoal, é o que aconteceu nessa imagem aqui, ó. Quando o trofozoito, ele tá infectando a lâmina própria. Aqui é o epitélio intestinal, ó. O trofozoito tá infectando. É essa imagem que eu tô mostrando para vocês. Como resultado dessa infecção, há a formação de úlceras, feridas, várias úlceras aqui, ó, num paciente com colite amebiana. Colite é inflamação amebiana, tudo bem? Uma coisa que é importante citar, pessoal, é que a entamoeba dispa, ela é tida só como comensal, mas há discussão sobre o seu papel patogênico. Há uma hipótese de que a entamoeba dispa pode trocar material genético com a entamoeba histolítica, de modo que a entamoeba dispa possa vir a ser patogênica. Mas os livros trazem a entamoeba histolítica como principal caso, só estou trazendo um adendo para vocês. Pessoal, a hora do recreio, eu sei que a aula é longa, é aquela hora de você dar uma pausa, tomar uma água. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está entendendo o conteúdo, você está gostando, está vendo que esse conteúdo
ele é o mais completo que você vai achar no YouTube, sem modéstia parte nenhuma, é o mais completo na parasitologia. Mas vou pedir 3 favores. Primeiro, que você ative o sininho, que você inscreva-se, tá? Inscreva-se, ative o sininho, e segundo, manda esse vídeo para um colega que está estudando também. Fala, olha, encontrei um vídeo completo aqui sobre a amebíase e vou mandar para você. É o vídeo completo, gente. Eu vou pegar esse vídeo, vou cortar ele em pedaços e dividir para jogar no YouTube, caso você queira entender somente a imunologia ou só o tratamento, enfim. Mas aqui é o vídeo completo. Já tem outros vídeos no canal, sem mais delongas, já bebeu sua água, já esticou o corpo, agora vamos finalizar a nossa aula. Como é o diagnóstico para a amebíase? Pessoal, o diagnóstico da amebíase, ele é o método mais prático e a gente vai seguir um método que é menos caro. Atenção que o diagnóstico clínico, ou seja, quando o médico ele vai avaliar você com sintoma, tá sentindo isso e aquilo, esse diagnóstico ele pode ser errôneo, porque a amebíase ela tem similaridade com outros sintomas e outras doenças. Ah, tô com dor de barriga. Várias doenças também dão dor de barriga. Por isso que é importante o diagnóstico laboratorial, tá? E os casos assintomáticos devem ter atenção porque as pessoas assintomáticas não sabem que estão doentes e estão transmitindo. Então, é recomendado o exame de rotina também para identificar esse tipo de caso. O diagnóstico laboratorial é aquele recomendado. E o principal é o exame de fezes. Ele é o mais utilizado. Por quê? Ele é o mais barato, tá, gente? Ele não é o mais eficaz, mas é o mais barato. E em países que não têm saneamento básico, tem pouco investimento em saúde, como o nosso Brasil, é importante ter métodos mais baratos. Uma coisa é que o método, ele requer um microscopista treinado. Um cara que vai olhar um cisto e vai saber o que é um cisto de uma entameba histolítica ou não, por exemplo. É impossível, como eu falei para vocês, distinguir entre a ameba histolítica e dispa, por isso a OMS, ela recomenda no diagnóstico ver lá o resultado entre a ameba histolítica e dispa, os dois juntos, tá? Porque morfologicamente não tem como distinguir. Faça o experimento, pega um exame de fezes que você fez recente para a ameba, você vai observar que tá lá entre a ameba histolítica ou dispa, tá? O que é que o exame de fezes procura? Cistos em fezes formadas ou trofozoítos em fezes liquefeitas. As fezes liquefeitas não deu tempo do trofozoito virar um cisto, por isso que é buscado o trofozoito. Recomenda-se coletar em dias alternados, gente. Isso para aumentar a sensibilidade, que pode ser aumentada em até 90%. Como assim, professor? Veja, você pode defecar hoje, fazer o exame hoje e não dá resultado nenhum, porque hoje você não está eliminando cisto, mas amanhã você pode eliminar cisto. Então, o ideal é coletar em dias alternados, por exemplo, terça, quinta, sábado, e essas amostras serem encaminhadas para o exame. Nós temos 2 métodos mais utilizados, que é o método de Lutz e o método de Hoffman. O método de Lutz, eu vou deixar aqui, ó, vocês pesquisarem na Universidade Federal Fluminense, tem um vídeo mostrando bem didático essa técnica, mas ele é muito parecido com o método de Hoffman que eu vou explicar aqui para vocês agora. Como é que consiste o método de Hoffman? Você vai pegar a amostra fecal, você vai diluir em água, vai colocar um pouco dessa amostra em gase e ela será filtrada. Assim que ela é filtrada, é completado com água e deixa um tempo até a amostra sedimentar. Por isso que é método de sedimentação. Depois é pegado um pedacinho dessa amostra, colocado em uma lâmina, coloca a lamínula por cima e agora é observado no microscópio. Aqui é o método de Hoffman bem básico, é basicamente isso, tá? Esse é o clássico do exame de fezes. Agora, o exame laboratorial do tipo molecular é o considerado padrão ouro. Um exame padrão ouro é aquele exame que é a referência. Ele deu um resultado positivo é porque é. Só que o exame molecular, ele é dispendioso, ele é caro. Que exame é esse? É a reação em cadeia da polimerase, a PCR. A PCR, ela vai pegar o DNA e vai amplificar esse DNA em bilhões de cópias para depois ser identificado qual espécie pertence, tá? Como é um método que exige pessoal treinado, existe equipamento muito caro, existe um controle de ambiente, esse tipo de método aqui, ele não é tão comum. É utilizado mais em pesquisas. No meu mestrado, por exemplo, eu fiz muita PCR para leishmaniose. O segundo exemplo é o imunológico. Diagnóstico imunológico, também chamado de diagnóstico sorológico, principalmente pelo ensaio de imunoabsorção enzimática, a ELISA. É um ensaio, pessoal, com antígeno e anticorpo. Antígeno é um pedaço do parasito, tá? Pode ser, por exemplo, a cisteína, protease, pode ser as lectinas de galactose. Isso é o antígeno. E o anticorpo é aquilo que eu estou procurando. Detecta até 95% dos casos, tá, gente? Nós temos aqui, por exemplo, ó, um antígeno de ameba, aí vem um anticorpo, se liga esse antígeno, depois um anticorpo que emite cor, fluorescência, ele é detectado, e a plaquinha, cheia de buraquinho, ó, cheia de amostra, ela começa a brilhar, e então a gente sabe o resultado devido a essa fluorescência. Podem ter amostras fecais, chamado de croproantígenos, ou amostras sanguíneas também, e já vende hoje kits com anticorpos específicos para aquelas lectinas de galactose, específico para a entameba histolítica, e dá o resultado, e assim a pessoa sabe se está com entameba histolítica ou não. O problema do
do diagnóstico sorológico, e aqui serve para todas as doenças, tá? Devido à capacidade do anticorpo perdurar por muito tempo. Então, vamos supor que eu fiz o exame hoje, dei um anticorpo positivo para entameba, só que será que eu estou infectado agora ou eu me infectei no passado e esse anticorpo ainda reside no meu corpo? Esse é o problema do diagnóstico sorológico. Mas é importante, gente, triar principalmente os assintomáticos para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. O cara que está assintomático, fez o exame e viu que está positivo, ele vai evitar o contato de sexo oral fecal, tá? Mas existem outros exames, como por exemplo a colonoscopia. Essa colonoscopia que possui a capacidade de visualizar as úlceras, e a colonoscopia ela deve procurar as úlceras somente no intestino grosso, porque as úlceras do intestino delgado não é mais para ameba, uma vez que a ameba sobrevive somente no intestino grosso. Como se dá o tratamento para a amebíase? Esse tratamento é com antibiótico ou amebicida. Eu sei que antibiótico é feito para matar bactéria, então tenha atenção aqui. Se você estiver realizando uma questão, por exemplo, que tem lá a única alternativa é um antibiótico, você vai marcar um antibiótico. Mas se nessa questão tiver antibiótico e amebicida, você vai marcar amebicida. O que vale é o bom senso aqui, tá? Mas sim, antibióticos também são utilizados para matar amebas, não somente bactérias. O professor, eu nem sabia qual a diferença. Lembra do início da aula? Uma ameba é um protozoário, uma bactéria faz parte do reino Monera. Daí a diferença, tá? Tem a amebicida que vai atuar diretamente na luz intestinal, exemplo, a paramomicina. A amebicida de tecidos, como a hermitina, a própria cloroquina, só que a cloroquina é somente para o fígado, não serve, por exemplo, para usar no cérebro, tá? E a amebicida que vai atuar tanto no intestino quanto no tecido. E aí pode ser a paramomicina, metronidazol. Gente, o metronidazol é o método mais utilizado. Eu vou dar o zoom aqui, se você quiser ler essa imagem aqui, por exemplo. Ela vem mostrar justamente isso, as doses, a duração do medicamento. E o metronidazol, ele é o mais utilizado para a ameba. E a epidemiologia? Como é que se dá a epidemiologia da amebíase? Gente, 100 milhões de casos contribui para a epidemiologia da ameba. São 100 milhões de casos todos os anos. Para você ter noção, é a segunda causa de morte parasitária, como eu cantei a bola no início da aula, ficando atrás somente da malária. E a prevalência global é baixa, 3,5%. Mas olhe para o Brasil, a prevalência estimada em 22%. Aqui no Brasil, as principais espécies são a Entamoeba coli, Entamoeba dispa e a Entamoeba histolítica. Felizmente, a histolítica é pouca. Vou dar o zoom nessa imagem. Se você quiser identificar o seu estado, onde você mora, como é que está a situação do seu estado, tá aqui, Entamoeba dispa em roxinho, em azul, e a Entamoeba dispa no formato mais roxo. Aqui é um estudo recente de todos os estados do Brasil. Perceba que as regiões que afeta são regiões do Nordeste, Centro-Oeste e também o Norte do Brasil. E os países desenvolvidos? Porque o Brasil é um país em desenvolvimento. E países da Europa, por exemplo? Nos países desenvolvidos, a principal forma de contaminação não é por alimento, como acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, alimento ou água infectada é a principal forma de contaminação. A disseminação nos países desenvolvidos, como eu cantei a bola para vocês, é principalmente através do sexo oral anal. Por isso que no país desenvolvido, essa pessoa está infectada, ela vai passar somente para pessoas específicas, uma vez que ela irá se relacionar com pessoas específicas. Já em países em desenvolvimento, quem comeu esse alimento infectado com cisto de ameba, todas as pessoas irão desenvolver essa doença. Por fim, a gente tem que falar sobre a profilaxia. Como é que a gente evita a amebíase? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar os doentes. Uma vez que a pessoa está doente, ela pode morrer por ameba. Então temos que tratar os doentes e agora você sabe que deve tratar os assintomáticos também. Primeira coisa. Segunda coisa é a medida de higiene pessoal. É higiene com as crianças, é a higiene da população adulta também, principalmente as pessoas sem condições financeiras para entender esse tipo de situação, para evitar esse tipo de infecção. Então higiene é o básico, higiene oral também. Segunda coisa, as práticas de segurança alimentar, principalmente nos países em desenvolvimento, melhorar o saneamento, fornecimento de água e alimento limpo para essas pessoas, limpar os alimentos. E nos países desenvolvidos, evitar, identificar e tratar os assintomáticos, tá, gente? Principalmente devido ao sexo oral anal. É importante pesquisar os locais de viagem, se você vai para um local endêmico ou não. E lógico, pessoal, saneamento básico. Se você tem um dinheiro para gastar, governo, pelo amor de Deus, gaste em saneamento básico. Você vai economizar muito dinheiro com tratamento lá no futuro. Pessoal, não abordei a amebíase em animais domésticos, mas ela também acontece. E devemos ter higiene também para evitar os animais sinantrópicos. Logicamente, o investimento em saneamento básico, ele vai fazer com que a maioria das pessoas aqui, tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento também, possam reduzir esses casos de ameba. Turma, finalizei a aula, foi uma verdadeira maratona, a aula foi longa, eu tenho certeza que 5% chega até aqui no final, então quero te dar o parabéns, você é uma pessoa diferenciada. Se você estiver estudando para a prova de sua faculdade, desejo boa sorte para você. Se você estiver estudando para um concurso público, desejo boa sorte para você na sua jornada. Se você clicar no gostei e seguir o canal, já está me ajudando demais também, tá, gente? Qualquer coisa eu deixo a chave Pix na descrição do vídeo, se você quiser ajudar, enfim. No mais, pessoal, já tenho aula gravada sobre giardias aqui, para ensino superior também, tem aula sobre leishmaniose e acompanha a playlist sobre parasitologia humana que você vai aprender demais. No mais, eu sou o Luiz, eu sou mestre em biologia parasitária, espero ter contribuído para
você nesse projeto que eu venho tocando aqui há um tempinho já. Um abraço, se cuida e tchau, tchau.